Lucas 22. Versos 31 a 34. Lucas 22, 31 a 34. O texto de hoje é um texto de doer os ossos. Um texto desafiador. E eu fiquei pensando essa semana, quantas vezes Satanás também não já deve ter pedido para peneirar a minha vida? E a sua também. Quantas vezes? Lucas 22, 31 a 34. A palavra do nosso Deus, inspirada e inerrante, infalível, poderosa, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como um trigo. Eu, porém, orei por você para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Vamos orar? Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome pela porção da tua palavra nessa noite. Louvado seja o teu nome por tua graça maravilhosa, por tua soberania, por teu poder resgatador, por saber que até o maior inimigo das nossas almas está debaixo do controle absoluto do Senhor. Louvado seja o teu nome pela vida do apóstolo Pedro, pela maneira maravilhosa, gloriosa que o Senhor o resgatou e usou. Louvado seja o teu nome por teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Mais uma vez te imploramos, coloque Ele diante dos nossos olhos, de maneira gloriosa. O Cristo Todo-Poderoso, o Cristo que restaura, que salva, o Cristo que nos reconcilia contigo mesmo, que nos santifica. Coloque, Senhor, e faça de mim apenas instrumento em tuas mãos. No nome e para a glória de Jesus. Amém. O que é ter um ponto cego? Todo motorista sabe ou deveria saber que existem pontos cegos no carro. Não é verdade? São aqueles pontos que nós não conseguimos enxergar. Às vezes uma moto está vindo na sua traseira e você não consegue perceber. A tecnologia avançou e os carros hoje têm vários sensores que nos ajudam a ter uma percepção maior das coisas que estão fora do nosso alcance. Louvado seja Deus por isso. Hoje tem câmera de ré, hoje tem um carro que tem um sensor que você não consegue bater na traseira do outro. Eu estava dirigindo um carro um dia desse, eu dei um vacilo, me aproximei muito, o carro freou sozinho. Falei, opa, que coisa boa. Então a tecnologia avançou e aí nos ajuda com esses pontos cegos. Mas de modo geral, o ponto cego é um objeto, parte de um cenário que um observador, por conta da sua posição, não consegue enxergar. Biologicamente está relacionado com aquele ponto da retina em que não existem receptores de luz. E aí você não enxerga. Nós somos cegos para algumas coisas, meus irmãos. Na verdade, nós já nascemos num estado de cegueira espiritual. É por isso que a Bíblia diz que o homem natural, o homem não regenerado, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Ele não consegue compreender que Jesus Cristo não é apenas o filho de José e Maria, que Jesus não é apenas o filho do carpinteiro, que Jesus não é apenas um profeta, mas o filho do Deus vivo, o prometido lá desde a fundação do mundo, e que veio para nos reconciliar com o próprio Deus. É só quando Deus faz uma obra gloriosa na nossa vida, abrindo os nossos olhos, e aí nós passamos a enxergar Cristo como nosso Deus e Rei, Redentor, Salvador, o nosso maravilhoso conselheiro. Aí a coisa muda.
Primeiro precisa acontecer uma obra na nossa vida. Mas vejam bem, mesmo alguém que já experimentou, que já entendeu, que já compreendeu a obra de Cristo, ainda tem pontos cegos na vida. E o escolhido de hoje é o apóstolo Pedro. E assim como nós, Pedro, mesmo convertido, tinha sim pontos cegos na sua vida. Mas a graça resgatadora revelada em Cristo Jesus trabalhou na vida desse homem, fez vários resgates na vida dele, assim como ele faz na minha vida e na sua também. A pergunta é: quem é Pedro? Pedro é filho de Jonas, irmão de André, nasceu em Betsaida, sua profissão era pescador, era um homem iletrado, bruto às vezes. Diferente do apóstolo Paulo, que era um homem extremamente culto, mas aqui é especial porque Deus usa um iletrado e usa o culto também. Essa multiforme sabedoria de Deus, que usa pessoas como instrumento nas mãos do Redentor. Louvado seja Deus que Pedro foi extremamente usado, o homem que, através da obra do Espírito Santo, realizou vários milagres. A sombra de Pedro curava as pessoas, para vocês terem ideia, porque Pedro era um apóstolo. Podemos perceber pelos relatos bíblicos que o apóstolo Pedro era um líder nato. Ele tinha aquela capacidade de liderança. O Weber Júnior fala que o Pedro era muito bocudo. Sabe o que é ser uma pessoa bocuda? Aquela pessoa que fala sem pensar. E Pedro, você consegue perceber, ele não refletia muito. Às vezes ele falava, ele puxava a conversa, ele falava quando não deveria falar. Esse era o Pedro. Pedro era casado, morava em Cafarnaum, provavelmente onde Jesus passava a maior parte do tempo, onde Jesus dormia, era na casa de Pedro. Pedro é um personagem contraditório na história, gente. Ele oscilava e vivia os extremos. E olha o que o pastor Hernandes falou sobre o Pedro. É um homem que chega às alturas excelsas e desce aos vales profundos. É o homem que faz declarações ousadas e demonstra em seguida uma postura covarde. É o homem que faz promessas de fidelidade incondicional para logo depois negar o seu nome, sua fé e seu Senhor com juramentos de anátema. É o homem que faz avanços inusitados e dá marcha ré com a mesma velocidade. Nós não somos diferentes de Pedro. Pedro é o nosso retrato. Debaixo da pele de todo convertido tem um Pedro. Bate no peito de cada convertido, o mesmo coração de Pedro. Nós temos o DNA de Pedro. Ou não? Ou você acha que é melhor que Pedro? Oscilamos muitas vezes entre a devoção e a covardia. Quantas vezes falamos palavras lindas para o Senhor e depois o negamos na nossa caminhada diária? Cantamos às vezes, vem reinar em mim, mas não nos submetemos à palavra dele em vários momentos. Falamos para Deus: Senhor, eu te amo, eu te busco e te adoro, não consigo viver sem o Senhor. Aí passo o dia inteiro sem orar. Que coisa linda, Deus fala assim: ei, Pedro, quem nós somos? Pedro, não se esqueça disso. Pedro dormiu quando deveria orar, Pedro falou quando deveria ouvir, lutou quando deveria se entregar, se vangloriou quando deveria estar ali, humilhado aos pés de Cristo. Questionou quando deveria estar adorando. E o Tim Keller, quando veio ao Brasil pela primeira vez, se você procurar na internet, ele fez uma série de pregações aqui, são pregações antigas. Ele contou uma ilustração. Veja bem, isso não está na Bíblia, mas ele estudando Pedro, ele falou que Pedro falou sobre Pedro assim num momento muito, muito engraçado. Eu achei muito gostoso a maneira como ele ilustrou. Segundo Keller, Jesus um dia disse assim: gente, vamos caminhar. Peguem cada uma pedra. E aí Pedro, que se acha esperto, pegou uma pedrinha pequenininha e colocou no bolso. Chegou na hora do almoço, Jesus, a pedra. Sabe o que Jesus fez? Transformou aquela pedra do mesmo tamanho da pedra um pão. Aí Pedro pegou uma pedrinha pequenininha e falou assim: puxa vida, dei mole. Passou fome. Jesus terminou aquele almoço, Jesus falou mais uma vez: pedra de novo. Pedrão pegou uma lajota e colocou nas costas. Quando chegou a tarde, Jesus, a pedra. Pedro barriou. Aí Jesus não fez milagre nenhum. Joga a pedra dentro do rio. Aí Pedro ficou assim, quieto. Jesus não falou nada, Pedro não questionou. Aí o Keller falou:
Seguidor de Jesus, seguir Jesus não é para os espertos. Não é na sua esperteza. Mas é alguém que se relaciona com Cristo. E Pedro se achava esperto. Você também se acha? Um pouquinho, né? Hã? O evangelho é para pessoas que dependem de Deus. O ministério terreno de Jesus durou 3 anos, irmãos. Foram 3 anos de muita intensidade. Jesus chamou 12 homens e eles receberam o título de apóstolo. Onde o apóstolo Paulo mais tarde vai falar que a igreja está sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas Cristo é a pedra angular. São homens importantíssimos na história da redenção. E a caminhada de Pedro começa assim, ó. Projeta. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, no primeiro encontro: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas que quer dizer o quê? Pedro, que significa pedra ou rocha. Pedro é um homem que vivenciou coisas maravilhosas com Cristo, na vida dos outros e na sua própria vida. Ele viu Jesus curar a sua sogra. Não sei se ele ficou satisfeito, mas ele viu. E um belo dia, Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Aí Jesus chega e diz assim: tem peixe aí? Hã? Não, pegamos nada. Então lance as redes para o lado. Aí Pedro disse assim: Senhor, mas nós pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E lançou. E qual foi o resultado disso? Está aqui. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Sabe por quê? Foram tantos peixes que as redes começaram a romper. Jesus ensinando Pedro a confiar nele. Confie na minha palavra, Pedro. Confie naquilo que eu ensino. Aliás, irmãos, a vida discipulado é confiar na palavra de Deus. Confiar na palavra de Cristo. Gente, Pedro andou sobre as águas. Até hoje, isso é demais. Nós não damos conta disso. Pedro andou sobre as águas. Você viu alguém andar sobre as águas? O nosso querido Pedro andou. É bem verdade que ele afundou, porque teve um momento que ele parou de olhar para Jesus, mas Jesus o resgatou. Pedro ouviu o melhor sermão, que foi o Sermão da Montanha. Aquele sermão maravilhoso, quando Jesus se assenta e começa a trazer a interpretação da lei de Deus. E quando termina aquele sermão, a multidão está maravilhada, porque Jesus não ensinava como os fariseus, mas como alguém que tem autoridade. E Pedro escutou todo aquele sermão, aquela aula maravilhosa. O nosso querido Pedro viu coisas gloriosas, irmãos, nesses 3 anos de discipulado. A gloriosa transfiguração, quando Jesus chama Pedro e João e transfigura diante deles. E aparece Moisés e Elias. Só que o Pedro é bocudo mesmo. Naquele momento era para ficar em silêncio, em adoração. Aí sabe o que o Pedro faz? Ah, mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Que momento dele ficar caladinho, ele quis falar. Aí sabe o que Deus fez? Deus teve que intervir e calar Pedro. Como? Vejam o texto. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, escute o que ele diz. Pedrão, fica quietinho, querido. Hein? Para! Escute Jesus aí, escute meu filho, é ele que você tem que ouvir. Não é sobre Moisés e nem Elias, mas sobre tudo aquilo que Moisés e Elias ensinaram. É sobre o meu filho. Você sim que dá ouvido? É o meu filho. E preste atenção numa coisa, irmãos. Durante os 3 anos de treinamento com os apóstolos, Jesus sempre, vou repetir, Jesus sempre conscientizou os apóstolos da necessidade de ir para Jerusalém e lá morrer. Ele veio para morrer, não como possibilidade. Isso foi planejado, a morte de Cristo. Ele tinha os 3 anos de ministério, mas chegaria um momento em que a ovelha muda iria para o matadouro, onde ele seria esmagado, não pelos homens, mas pelo próprio Deus.
E olha o que Jesus dizia. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade eu lhes digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz o quê? Tem que morrer. Não tem outro jeito. Eu vim para isso. Teve um momento, irmãos, que Pedro não aguentou. Jesus falava que tinha que morrer, e aí ele emprestou a boca dele para o diabo. Não é possessão demoníaca, não. É quando você empresta a boca para o diabo. Isso acontece às vezes. Olha o que diz o texto. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender Jesus. Gente, agora presta atenção na audácia desse querido irmão nosso. Dá vontade de dar um cascudo, não dá não? Começou a repreender Jesus, dizendo que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas do... Por quê, irmãos? Porque assim como a maioria das pessoas na época de Jesus, naqueles 3 anos de ministério, eles não esperavam um Jesus assim que iria morrer. Eles esperavam um rei político, alguém que iria sim se assentar no trono de Davi, queria libertar o seu povo. Só que o reino de Jesus não é um reino ali de uma naçãozinha, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. E a coroação dele não aconteceria num palácio, mas na cruz do Calvário. E isso precisava ficar claro para eles. É um rei que veio para morrer, para se entregar por nós. Sabe por quê? O nosso querido Pedro, mesmo já tendo a compreensão que Jesus é o Cristo, tinha pontos cegos na sua vida. Ele sabia quem era Jesus. Um dia Jesus perguntou assim: que dizem os filhos dos homens? Que dizem as pessoas sobre o Filho do Homem? Aí eles responderam: tem um grupinho que está falando que o Senhor é João Batista, que ressuscitou, e tem outro grupo falando que o Senhor é Elias. Aí Jesus vira para os apóstolos e fala assim: e vocês? Qual é a opinião de vocês sobre a minha pessoa? O nosso querido Pedro, mais uma vez, toma a iniciativa, toma a palavra e diz, respondendo Simão Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. É crente o homem, gente. Ele crê em Jesus Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus falou: está certo mesmo. E tem uma coisa, Pedro, foi Deus que te revelou isso, porque o homem natural não compreende isso. Perceberam? O homem natural não compreende essa coisa. Mas havia pontos cegos na vida de Pedro. Ele não gostava da ideia de Jesus ir para a cruz. Havia pontos cegos também na vida dos outros discípulos. O próprio João Batista, gente. O próprio João Batista, que um dia está lá batizando no deserto, e ele começa a vir alguém caminhando em sua direção, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que declaração! O prometido, aquele que um dia o Isaac perguntou para o seu pai: pai, tem aqui o cutelo, o altar e o fogo, cadê o cordeiro? Deus proverá. E João Batista passa um tempão e traz a resposta: ao Cordeiro de Deus ali. Aí João Batista um dia está preso, ele fica com dúvida: és tu o Cristo ou devemos esperar outro? Daiane, olha só. Aí Jesus responde: os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo purificados. Sou eu mesmo, João. Sou eu, o Cristo. É engraçado porque os apóstolos tinham, como também eu e você, nós temos também pontos cegos na nossa vida. Um dia os apóstolos olharam para o templo, gente, que sempre ele tinha aquela ideia da presença de Deus. E eles olharam com aquelas pedras bonitas, disseram assim para Jesus: mestre, que pedras, que construção! Aí Jesus, corrigindo a teologia deles, o que Jesus disse? Vocês estão vendo essas pedras? Estão vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. Vai cair. Eu destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Eles não pegaram. Mas essa pedra, tudo vai cair? Que história é essa? Como assim o Senhor vai destruir? Em 3 dias o Senhor vai construir isso tudo de novo? Jesus está falando sobre ele.
Mas isso mexeu tanto com eles que eles começaram a perguntar para Jesus assim, então fala para a gente a data. Quando isso vai acontecer? Aí Jesus começa com seu sermão escatológico. Haverá guerras e rumores de guerras. A iniquidade vai multiplicar. O amor vai se esfriar de quase todos. Haverá falsos mestres. E eles vão fazer sinais e prodígios de mentira. Mas eu não vos conheço. Mas isso é só o princípio das dores, disse Jesus. O evangelho tem que ser anunciado primeiro em todos os lugares. Aí sim, vai chegar o fim. Mas houve um momento, irmãos, em que o ministério público de Jesus chegou ao fim. E ele quis ter um discipulado ou um intensivo, uma imersão só com os apóstolos. Jesus parou de ensinar o público e ele agora passou a ter um tempo só com os apóstolos. E aí foram os momentos especiais. Você não queria, não, passar um tempinho assim com Jesus? Hein, Mateus? Poxa vida, hein? Aí Jesus diz assim, eu tenho desejado ansiosamente comer a Páscoa com vocês. Vamos preparar? Já está tudo preparado, tá? Já tem um salão já esperando, já está tudo certinho. E foi nessa noite em que Jesus instituiu a ceia, foi nessa noite que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Foi nessa noite, aquela cena marcante, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se despiu e se vestiu como um servo, o servo mais baixo, e disse agora, vamos lavar os pés. O nosso querido irmão Pedro, o bocudo, o meu pé só não lava. Que história é essa de lavar os meus pés? Aí Jesus diz assim para ele, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedrão, de 0 a 100 quilômetros, disse em 3 segundos. Então eu quero o corpo inteiro. Aí Jesus fala assim, Pedro, não, querido. Quem já se banhou só precisa lavar os pés. Pedro não pegou a ideia. Quem já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ainda anda em ruas de barro, ainda peca. Mas não precisa nascer de novo todas as vezes que peca. Só precisa lavar os pés. Quem já foi justificado, agora entra no processo de santificação. Agora você precisa de arrependimento contínuo. Você não precisa de conversão como lá do início. Uma vez convertido, você ainda peca. Agora você tem só que lavar os pés. Gente, que coisa maravilhosa. Pedro estava achando aquilo ali inadmissível. Tu vai lavar meu pé, Senhor? Comigo não. Não vai fazer isso. Depois dessa passagem, desses momentos todos, eu quero chegar, irmãos, nesse texto de hoje. Esse texto de hoje foi muito especial para mim. Qual é o contexto dessa passagem? É importante a gente ler o texto dentro do contexto. Mas vamos lá para o primeiro versículo. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Quando isso aconteceu, gente? Em que ambiente isso aconteceu? Onde foi que Satanás pediu para peneirar Pedro? Nosso querido reverendo aqui pregou sobre Jó, domingo passado, não é isso? Lembra daquela reunião do andar de cima? Deus chama Satanás para a conversa. O que você está fazendo? Estou rodeando a terra. Você viu um homem ali, chamado Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Sim, ele é isso tudo porque eu sou cobra de bênção. Mas onde aconteceu isso? No andar de cima. Depois de lavar, presta atenção nisso aqui, depois de lavar os pés dos discípulos, depois de participar da ceia, Judas ter saído, Judas já está com a parceria certinha ali com Satanás. Aliás, existe uma questão na teologia, se Judas participou da ceia ou não. Fica um pouco em aberto. Um dia eu perguntei isso para o Heber Júnior, o Heber Júnior respondeu para mim assim, Bruno, que diferença faz? Tem tanta gente que não é crente e participa da ceia, assim que não é convertido, então isso não importa. Mas aí Jesus diz assim, Simão, Simão. A repetição de um nome na literatura judaica, rabínica, significa muitas vezes um sentimento de afeição ou tristeza. Lembra de outros momentos? Marta, Marta.
Saulo, Saulo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei, tristeza ou afeição? Satanás pediu para peneirar vocês. Ele se dirige a Simão, mas está falando para o grupo. Simão como representante do colégio apostólico. É aquele que fala pelos outros. Simão, Simão, Satanás quis peneirar vocês. Louvado seja Deus que Satanás não tem poder para agir na vida de um discípulo de Jesus sem a permissão do Pai. É a primeira lição desse texto. Ele não pode mexer na sua vida sem a permissão de Deus. Quem nasceu de novo, o maligno não lhe toca. Saiba disso, tá? Ele não tem permissão para mexer na sua vida. Compreendemos isso de verdade? E a ideia de peneirar aqui, irmãos, significa despedaçar alguém. O ato de peneirar o trigo, sacudir com violência para lá e para cá. Satanás está procurando trabalhar violentamente em todos vocês. Jesus está conscientizando os apóstolos, como se faz com o trigo, até ele cair. E olha o que esse autor diz. O propósito de peneirar não é o refinamento, mas a destruição total da fé dos apóstolos. Sabe qual foi o pedido de Satanás? Eu quero destruir a fé deles. Acabar com a crença deles. Pare e pense um pouquinho da ousadia do inimigo das nossas almas. Que às vezes nós achamos que Satanás quer tirar a nossa saúde, né? Nosso emprego, nosso casamento. Ele quer isso tudo também. Mas o que ele quer é minar sua confiança em Deus. Gente, Jesus está anunciando algo de uma reunião que aconteceu no andar de cima. Judas já tinha saído, já estava ali mancomunado com o diabo. E Jesus disse assim, para quebrar a arrogância daqueles apóstolos que minutos antes dessa conversa de Jesus com Pedro, eles saíram daquele momento da ceia do lava-pés. É só você ler na sua casa no contexto. Brigando entre eles quem é o maior. Essa briguinha infantil dos discípulos de Jesus estava assim. Eu sou o maior, você é o maior. Não, mas não. E Jesus já ensinou várias vezes para eles que no reino de Deus a pirâmide é invertida. O maior é o que serve. Aí para quebrar o orgulho deles, Jesus olha para Pedro e diz assim, Simão, Simão, você está brigando aí quem é o maior, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu abrir o leque para você entender que existe uma batalha espiritual, essa briguinha não é contra carne e sangue, não é contra os seus irmãos, Satanás pediu para destruir vocês. Acorde! Enquanto você fica nessa briguinha de menino na fé, Satanás está lá pedindo para peneirar a sua fé, moço. Acorda para a vida. Você não está entendendo? Mas eu, porém, orei por você, para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortalece os seus irmãos. Pedro não está orando, é Jesus que está orando por ele. Como pastor, irmãos, eu tenho duas obrigações que são principais em relação a vocês. É orar por vocês e alimentar vocês com a palavra de Deus. Eu tenho outras também, mas essa é minha principal. Orar por vocês todos os dias e alimentar por vocês com a palavra de Deus. Mas nada se compara a isso aqui. Eu orei por vocês, eu roguei por vocês. E qual foi o conteúdo da oração de Jesus? Para que a sua fé não desfaleça. Porque Jesus sabia que esses últimos momentos seriam momentos de provação profunda. A fé dos apóstolos seria testada, Ramon, no limite máximo. No máximo, Satanás ia vir com todas as forças para destruir os apóstolos. E veja bem, irmãos, Jesus sabe que Pedro vai cair.
Ele sabe que Pedro vai negá-lo. Não é e nunca foi uma surpresa para Jesus o que Pedro vai fazer daqui a algumas horas. Ele sempre soube. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E está em harmonia com o restante do versículo. E quando você voltar para mim, fortalece os seus irmãos. Você vai cair, Pedro, ainda hoje. Mas não vai ser um ponto final na sua vida. Eu vou levantar você. A palavra voltar ali, às vezes é traduzida por converter. Quem tem a ara aí sabe disso. Quando te converteres, né? Consola ali os teus irmãos. Mas a palavra conversão nem sempre ela é usada na Bíblia com aquele sentido de inicial da fé cristã. Por isso a melhor tradução é a da NA mesmo. Quando você voltar para mim. Porque nós já lemos que Pedro disse há uns minutos atrás, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o homem natural não compreende essas coisas. Não pisque agora, que essa é a mensagem central desse texto. J.C. Ryle. Os crentes permanecem firmes e perseverantes até o fim, não por causa das suas próprias forças e bondade, mas porque Jesus intercede por eles. Quando Judas caiu sem jamais levantar-se, quando Pedro caiu, mas arrependeu-se e foi restaurado, a razão para essa diferença estava nas palavras de Cristo ditas a este. Eu, porém, roguei por você, para que tua fé não desfaleça. Sabe qual a diferença de Pedro para Judas? Não é o caráter. Pedro não tem um caráter mais aprovado do que de Judas. A diferença é que Jesus orou por Pedro e não orou por Judas. A minha diferença de quem não serve a Deus é a oração de Jesus, não é a minha, não é o meu caráter. O meu caráter passa a ser transformado pela vida de Jesus em mim. Não é que eu sou melhor que os outros. Vocês estão entendendo de verdade isso, gente? Porque quando a gente entende isso de verdade, a gente passa a olhar para o outro, não de cima para baixo. Estão entendendo? É porque Jesus ora por nós. A intercessão de Cristo é o mesmo Jesus que roga por mim e por você. E que eu falei, quantas vezes, gente, Satanás não já deve ter. Deixa eu peneirar a Juliana um pouquinho. Deixa eu peneirar a Márcia, o Mateus, a Gedra. O Rodrigão que está começando a pregar, vou peneirar ele. E tenta até hoje, tá? Hernandes Dias Lopes. A defesa de Pedro não vem dele mesmo, mas da intercessão de Jesus. Na sua autoconfiança, Pedro coloca os pés no portal da queda. Mas Jesus se coloca na brecha em seu favor e intercede por ele. Jesus ora para que a sua fé não desfaleça no fragor da tentação. Presta atenção, Jesus não disse assim, se você voltar como possibilidade. Jesus disse assim, quando? É só uma questão de tempo. Você vai voltar para mim. Eu vou te restaurar. E quando você for restaurado, console os seus irmãos. Depois desse sermão maravilhoso, dessa palavra maravilhosa para Pedro, Ramon, aí o que Pedro deveria fazer? Senhor, muito obrigado, né? Aí o manezão, que parece comigo, diz assim, porém Pedro respondeu, estou pronto. Meu professor Jonas Madureira diz o seguinte, quando alguém diz para ele assim, eu estou pronto, ele fala assim, eu quero sair até de perto, que vai vir um raio. Porque tem gente que acha que está pronto, né? Eu sou o cara, eu sou a pessoa certa para essa obra, eu sou a pessoa mais capaz, eu dou conta. Aí ele fala assim, eu vou sair até de perto, porque o raio vai vir dando cavalinho de pau, assim, até acertar a cabeça. Eu estou pronto, você está pronto para quê, Pedro? O danado fala, para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. É mesmo? Sabe o que é curioso, irmãos? Que Jesus não repreende ele. Que paciência do mestre. Jesus não fala nada. Você está pronto mesmo, Pedro? Ele não conseguiu enxergar, gente. O ensinamento de Cristo, da clareza das palavras de Jesus. Quanta arrogância! Vocês estão percebendo o coração arrogante aqui? Eu dou conta, eu sou forte, eu sou capaz.
Isso não é fé não, gente. Isso é confiança no braço. Isso não é fé bíblica. Que às vezes nós achamos que essa questão de coragem assim é fé. Isso não é fé. Isso é autoconfiança. É algo terrível na nossa vida. Isso revela claramente que Pedro não se conhecia, totalmente desprovido de discernimento espiritual. Ele não conseguiu ainda entender aquilo que o apóstolo Paulo aprendeu com o espinho na carne, que quando somos fracos é que somos fortes. Paulo teve que aprender ali, através da humilhação, e Pedro vai ser humilhado, Brunão, para aprender essa grande lição da vida. E saiba de uma coisa, se você ainda não aprendeu, você vai também, se você é do Senhor. Se você é de Jesus, Ele vai te ensinar a não depender da sua própria força. Uma hora Ele te quebra, mas com amor, tá? Fique tranquilo que Ele sabe dar um golpe, só tocar na coxa, como fez lá com Jacó. Ele vai cair e vai aprender. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus parou de exortar Pedro, Ele colocou um sinal. Aí Jesus diz assim, eu digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. A graça resgatadora de Deus vem de muitas formas. Nessa circunstância, Jesus resolveu se abster de repreender Pedro pela pura arrogância, mas de forma misericordiosa, Ele colocou um galo predestinado a Deus. Esse galo um dia nasceu ali, foi fortalecendo, crescendo, o gogó foi ficando grande. Para o grande dia, eu vou tratar com o Pedrão daqui a pouco. Você está rindo, mas Deus tem colocado alguns galos aí na sua vida? Ele tem usado para te acordar, para mostrar que você é fraco. Quem sabe um amigo, um desconhecido, até mesmo alguém que não tem a mesma fé que você. Sabe qual a pior coisa que Deus pode fazer comigo e com você? É te entregar. É não colocar o galo para cantar. Não reclame quando Ele usar um galo, uma mula, um incrédulo, para te exortar. Não reclame, é graça. É graça de Deus. Mais uma vez, Deus usando um animal na história. Porque Pedro precisa de uma ação graciosa diferente. Hoje, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não vai ser uma questão de vacilo, não. Você vai me negar uma vez, vai negar de novo e vai negar de novo. E aí o galo canta. Termina esse momento com os discípulos, o que Jesus faz? Segue. Para onde? Para a cruz. Caminhando em direção à cruz. Minutos depois, Jesus é preso. Naquele momento de oração, termina, Judas chega, dá um beijo no rosto de Jesus. Jesus se entrega e ele começa a caminhar para o julgamento. Naquele momento da prisão de Jesus, Pedro ainda não havia entendido muita coisa do discipulado. Pedro tira a espada, corta a orelha de um soldado chamado Malco. Estão lembrando? O que Jesus fez? Pedro, eu vim para morrer. Se eu precisasse de defesa, não seria você que eu iria usar. Eu tenho uma legião de anjos à minha disposição. Jesus coloca a orelha do Malco no lugar, porque se Jesus não cura a orelha de Malco, teria 4 cruzes no dia seguinte. Ele cortou a orelha de um soldado, livrando Pedro daquela situação, e Jesus continua indo para a cruz. Aí Pedro começa a seguir Jesus de longe. Jesus está indo. Enquanto os outros fugiram, Pedro começa a seguir Jesus de longe. E Jesus vai para um momento, então, humilhante. É o momento do interrogatório. E Pedro consegue entrar naquele local, na casa de Caifás, o sumo sacerdote, e está ali, durante aquele momento de interrogatório. Eles estão batendo em Jesus, eles estão judiando de Jesus, humilhando Jesus, e o nosso querido Pedro quietinho, assistindo aquela cena, sem dizer uma palavra. De repente, uma empregada chega e diz assim, eu já vi sua rede social. Você coloca uns versículos de vez em quando. Você é discípulo.
Eu já vi você divulgando pregação de Jesus. Claro que você é um discípulo, tem uns vídeos seus aí. Começa, irmão. Você compartilhou até um WhatsAppzinho, né? Você colocou uma faixa 100% Jesus. É você mesmo, você é um discípulo. E outra coisa, a sua maneira de falar entrega. Você chama irmã de varoa e irmão de varão. Só crente fala isso, gente. Né? Da Assembleia de Deus, presbiteriano não chama não. E agora vem um momento que o nosso querido irmão Pedro vai negar Jesus. Prepare o seu coração para essa leitura, se você ainda não leu. Pedro estava sentado fora do pátio, uma empregada se aproxima e lhe disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: diante de todos. Ela chamou ele: que tem um discípulo dele aqui, ó. Não sei o que você está dizendo. Que assunto que você está tratando? Não conheço. Continua. Quando se dirigia para a porta, ele muda de lugar, ele muda do ambiente. Pedro foi visto por outra empregada, tem empregada dedo duro, né? Que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramentos: eu juro por Deus, não conheço esse homem. Ele muda de ambiente de novo. Pouco depois, aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar denuncia. Então ele começou a praguejar, a jurar: não conheço esse homem. Ainda que todos te neguem, mestre, eu jamais. Estou pronto para ir para a prisão e morrer pelo Senhor. O Evangelho de Marcos diz que ele começou a se amaldiçoar. Que cai uma maldição sobre a minha vida se eu conheço esse homem. Eu juro que eu não conheço esse homem. William Hendrickson traduziu assim: que Deus faça isso ou aquilo comigo, se for verdade que eu conheço, que eu sou ou fui discípulo de Jesus. E ele fez isso 3 vezes. E olha esse detalhe aqui, gente. E no mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vê se o texto, vê se eu projetei Lucas 22, 61 aí. Veja bem, um detalhe importantíssimo. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Presta atenção, Pedro está ali naquele ambiente. Jesus está apanhando, sendo empurrado para lá e para cá. Mas existe um momento na história da redenção em que Jesus, talvez tropeçando, para e olha Pedro. Só olha, não fala nada. Agostinho dizia que um dos sonhos dele é ter visto Jesus assim, na época do seu ministério, ter vivido aquele período ali, olhar nos olhos de Jesus. Os olhos de Cristo pararam em algum momento em Pedro, mas não foram olhos de acusação não, gente. É Jesus dizendo: Pedro, eu vou levantar você. Eu não vou te abandonar, cara. Eu não vou te abandonar. Pedro saiu chorando amargamente. E veja bem, que não foi o galo que fez Pedro se arrepender, mas ele lembrou da palavra de Jesus. O galo só foi o start. Jesus então é pendurado numa cruz, morre. Pedro então fica desanimado, acabou tudo. Você conhece aquela passagem que os discípulos no caminho de Emaús estão voltando tristes, mas no 3º dia Jesus ressuscitou. E agora nós vamos para a parte onde Jesus vai levantar Pedro, restaurar Pedro. Elane, sabe o que Pedro pensou da vida dele depois de negar Jesus 3 vezes e sair chorando? Eu vou pescar. Mas ele não pensou na pesca assim: eu vou relaxar.
Não, eu vou voltar a ser pescador. Acabou. Ele morreu. Os outros apóstolos disseram também, vamos voltar para a pesca. Foram, entraram no barco, não pescaram nada naquela noite. De repente aparece Jesus lá na praia. Que coisa maravilhosa, gente. Porque Jesus chega e diz assim, ô covardes! Ele não faz isso. Olha como Jesus aproxima deles. Jesus lhe perguntou, chamou de quê? Filhos! Gritando lá da praia. Geralmente quem usa essa expressão, filhos, é o Deus Pai, não é? Aí Jesus diz assim, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Aí os meninos disseram, não, senhor, não tem nada não, pegou nada não. Aí Jesus diz mais uma vez para eles assim, eles demoram demais, são lentos demais. Nós somos lentos, né, gente? Como nós somos lentos. Lança a rede à direita. E eles lançaram mais uma vez. E aí descobriram, alguém disse assim, João falou assim, Pedro, é o Senhor. O Pedro estava pescando pelado, irmãos. Pulou dentro do mar com vergonha. E pegou assim rapidinho, se cobriu. Aí, Jesus já estava esperando eles com peixe e pão. Olha o texto. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Eles voltam com bastante peixes e Jesus já estava com tudo pronto. Aí quando eles chegaram, ninguém falava mais nada. É o Senhor mesmo, Ele ressuscitou. Olha o texto. Jesus disse a eles, volta lá, é esse. Jesus disse a eles, venham comer, e nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam o quê? Que era o Senhor. Eles estavam diante do Senhor. E agora vem o momento, irmãos, em que Jesus vai sim restaurar o apóstolo Pedro. E Jesus faz isso fazendo perguntas. Jesus pergunta. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Sabe quantas vezes Jesus faz essa pergunta? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Cuida da minha noiva. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Cuida da minha noiva. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Cuida da minha noiva. Nenhum momento Jesus falou assim, ô vacilão, eu não falei com você que você ia vacilar, rapaz. Você vai aprender quando, seu mané? Nenhum momento. Jesus confia em Pedro? Jesus confia nele. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Pastoreia, Pedro, as minhas ovelhas. Sabe como termina esse diálogo de Jesus com Pedro? Como termina essa história? Jesus falando da morte de Pedro. Que coisa, gente. Olha como termina. Projeta para mim, por favor. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, Pedro, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Na história da igreja, nós aprendemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele pediu para que fosse assim, que ele não era digno de ser crucificado na mesma posição que o mestre dele. Você já pensou? Você recebeu uma palavra dessa? Você vai ser carregado, eles vão te puxar para lá e para cá. Aí olha o que o Paul Tripp diz, gente. Realmente eu amo a honestidade das Escrituras. Não preciso de vagos ecos religiosos que me iludam, dizendo-me que a vida é melhor do que ela realmente é. Não preciso de um tipo de fé que exija a negação de partes da realidade em nome de uma paz interior.
Não quero me encontrar na posição de ter que fechar os meus olhos a certas coisas e ter que fazer de conta que não existe. Se podemos ter certeza de uma coisa, é da honestidade da Bíblia. Assim termina a nossa querida história de Pedro. É lógico que tem muito mais, eu fiz aqui um resumo, depois você deveria ler as cartas, continuar lendo o Evangelho, tem muita coisa aqui. Mas quais são as aplicações que nós podemos fazer? Pedro nos ensina que conhecer a Jesus é antes saber que Ele nos conhece. Você vai conhecer alguém que já te conhece desde a fundação do mundo. Ele sabe quem nós somos, sabe que nós somos falhos, pecadores. Isso é magnífico, gente. Deve gerar em nós esperança. Nós não somos uma surpresa para Jesus. Você é um pecador e eu também. E Jesus veio justamente por isso. Ele veio carregar os nossos pecados. E aprendemos com Pedro que a nossa salvação foi planejada. Pedro disse, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, antes do pecado fazer morada no seu coração, a redenção já estava planejada. Deixa eu ilustrar isso aqui. Quando a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, naquela dança de amor, fizeram uma reunião, lá na eternidade, no tempo que nós não conhecemos, lá atrás, antes de dizer, haja luz. E Deus amou um povo. Antes do Bruno nascer, antes da sua avó estar orando por você, Brunão, Deus te amou, porque o amor eterno, com amor eterno eu te amei. E aí Jesus se coloca nessa reunião dizendo, mas eles vão cair, vai haver uma queda, eles vão desobedecer, eles vão se rebelar. E aí Jesus diz, eu resolvo isso, e vou lá e caso com esse povo, eu vou ficar noivo desse povo. Aí o pai, diante dessa reunião, isso aqui é uma ilustração, tá, gente? O pai disse, então tá bom, eu já vou marcar o casamento e a festa já está preparada, a morada também já está preparada. Mas o que acontece? A verdade e a justiça e a lei se apresentam com um argumento fortíssimo. Esse casamento não pode acontecer. Por quê? A lei foi quebrada, a lei não pode ser desonrada. Vocês vão jogar a lei para debaixo do tapete? A justiça se apresenta dizendo, olha, isso não é justo, não pode acontecer. E a verdade diz, é verdade, não pode acontecer. Aí sabe o que Jesus diz? Eu vou lá então e vou obedecer a lei e vou morrer pela desobediência daqueles que quebram a lei. Aí o Espírito Santo se apresenta e diz assim, com muito entusiasmo, e eu então vou convencê-los da necessidade de um Redentor. Eu vou convencer eles que eles são pecadores e que carecem de um Salvador perfeito. Sabe quando tudo isso aconteceu? Lá na eternidade, quando você não existia. Aí pergunto, você hoje ouviu falar de Jesus, não ouviu? Quem é Jesus para você? O Espírito Santo já te convenceu de que você é um pecador e que o salário do pecado é a morte. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Projeta, por favor. Se com tua boca você confessar Jesus como seu Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? Salvo. Você tem essa fé? Você crê que Jesus Cristo é Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos? É pela fé. A segunda aplicação que eu queria fazer, irmãos, é trazer uma palavra de consolo. Não pisquem agora. É possível que em algum momento da sua vida não vai aparecer ninguém para orar por você. Sabia disso? É possível. Que no momento em que você está sendo peneirado, o pastor não vai ligar para você, ó, estou orando por você. Deus às vezes separa esses momentos. Eu fiquei alguns dias na UTI, ninguém podia me visitar, só estava no meio de estranhos, era só eu e Deus ali. Às vezes nós passamos por momentos assim. Mas saiba de uma coisa. Jesus está à destra de Deus e está intercedendo por nós. E mais,
O Espírito que habita em você intercede por você com gemidos inexprimíveis. Olha o que a Bíblia diz, guarde esse texto. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que intercessão maravilhosa. Que isso traga consolo ao nosso coração. Terceira aplicação. Pedro, mais maduro agora já na sua carta, ele diz assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos vocês se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre Ele todas as ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Pedro amadureceu, gente. Pedro era arrogante, soberbo, e agora ele diz, gente, Deus resiste ao soberbo. Acorde, revistam de humildade. Você lembra de alguém que se revestiu um dia, pegou uma toalha e uma bacia, e o Pedro, que era ansiosíssimo, ele nos ensina agora a lidar com a ansiedade. Lança sobre ele as suas ansiedades. Coloque sobre Cristo. Terceira aplicação, irmãos. Pedro vacilou depois de convertido. Vacilou depois de convertido. Paulo, certa vez, teve que corrigir Pedro. Gente, eu não tenho assim tanta crise, não tenho crise, na verdade, com os pecados que eu cometi lá na minha vida passada, no meu momento de cegueira espiritual. Mas eu tenho lutas com os pecados que eu cometo hoje, depois de crente. Humilha a gente demais. Um dos pais da igreja disse que todas as vezes que Pedro escutava um galo cantar, ele chorava. Alguém que conviveu com ele. Queridos, o pecado hoje não deve esmagar você, porque se você entendeu a obra de Cristo. Eu preciso do Evangelho da mesma maneira que eu precisei quando eu comecei a minha vida cristã. Eu preciso lembrar, trazer ao meu coração o que Deus fez por mim em Cristo. Eu preciso repintar Cristo todos os dias para mim. Sabe por quê, gente? Nós somos salvos pelo Evangelho, mas nós somos santificados também pelo Evangelho. O nosso amadurecimento não vem de outra forma a não ser pelo Evangelho. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, é verdade, não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Por último, aquela pergunta que é feita, né? Se Deus sabia da queda de Adão, pode ser muito bem respondida com Pedro. Você vai me negar, Pedro. E o galo já está esperando para cantar. Mas eu vou restaurar você. Jesus Cristo, meus irmãos, nunca foi um plano B. Eu espero que essa mensagem venha produzir descanso no seu coração, se até os nossos pecados não são surpresas para Jesus. Você acha mesmo que tudo que está acontecendo nesse mundo está pegando Jesus de surpresa? É sério que você acha que está acontecendo uma vírgula sem a soberania de Deus está dirigindo a história? É sério que tem uma pulga agora que está fora do controle de Jesus? Que uma bactéria, que um vírus está fora do controle de Jesus? É sério mesmo que você acredita nisso? Que existe uma conspiração nesse mundo e que as pessoas estão querendo destruir, que esse mundo de Deus, é sério que nós acreditamos nisso? Se até os nossos pecados não são surpresas para Cristo, tem alguém mesmo mais poderoso do que Cristo? O mundo não é um caminhão sem freios. Projeta. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça,
mas que todos cheguem ao arrependimento. Tem muitos Pedros ainda para ser restaurado. E 1000 anos para ele é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Sabe o que significa isso? Aquilo que na sua cabeça poderia demorar 1000 anos, Deus pode fazer em um dia. Estão entendendo? Esse tempo pode fazer isso aqui, ó. Mas também pode fazer isso. Tem Pedros que precisam ser levantados. E quando o último for levantado, aí Jesus volta. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé para a gente falar com Deus.